Estou tentando fazer o vídeo aqui, eu não consigo. Ahn, eu vi aqui um ator global, né, que eu não sei se o cara tem experiência de mecânica, né, ou de engenharia mecânica. Eu vi o cara dando uma pela autoridade, o cara não entrando com argumento, não mostrando os fatos, né, e falando sobre o motor de 3 cilindros, falando que ele é a coisa mais maravilhosa do mundo, né. Motor de 3 cilindros, eles realmente são bons, né, mas existe um grande problema. Os motores de 3 cilindros, eles são confiáveis quando eles têm um alto torque e uma baixa rotação, né? E o pessoal pegou esses motores, diminuíram a sua resistência, caparam esses motores, fizeram peças praticamente só existe o bloco, o bloco, o cárter e o cabeçote, né? Não existe as peças internas dentro dele. E ele é um motor bom, porém é um motor de muita vibração, né? Que eles têm que resolver essa vibração para colocar nos carros. E esses motores eles foram totalmente capados, modificados por causa da emissão de combustíveis. Infelizmente por esses globaloides doentes mentais que ficam alucinando que o mundo vai acabar, mas não trazem nenhuma solução para o mundo acabar, né? Então, esses motores de 3 cilindros, né, eles são sim a revolução, eles são tecnológicos. Não é qualquer mecânico que pode pegar num motor desse, porque a mecânica não serve mais para esse motor. O mecânico ele simplesmente tem que saber que os parafusos são descartáveis, que as partes são descartáveis, que o motor é descartável e ele precisa ou substituir totalmente o motor ou trocar uma das 3 partes do motor, né? Acabou. O cara pega, arranca e joga fora, né? Esses motores é impossível da retífica, né? Tem cara que insiste, mas o motor ele é milimetricamente construído. Se você for ver os dados, né, das folgas que tem dentro do motor, como fala, da espessura do fio do pelo do profetinha, porque meu cabelo é muito grosso, né? Porém, voltando à questão aqui, né, esses motores são um lixo, né, esses motores 3 cilindros, porque eles não são feitos para a população brasileira, mas para a população europeia. Esses motores são uma maravilha, pelo fato de que o europeu ele roda 1 ano, 2 anos com o carro e já descarta o carro. Existem planos disso, a gente vê isso na internet. E lá na Europa, né, os caras têm dinheiro. Aqui, você compra um motor de 3 cilindros e as peças são descartáveis. As peças variam de 4, 5 mil reais, né, as partes das peças dependendo do veículo, e vai até muito mais. E a mão de obra do mecânico. Então, dependendo do carro que você comprou um carro de luxo, é 30 mil, 50 mil, 100 mil, né? A substituição do motor ou a troca de uma parte do motor, né? Eu estou falando até dos carros de luxo, né? Então, para o povo brasileiro, esses carros de 3 cilindros são uma merda total, porque o brasileiro passa a vida todinha para juntar 100 mil reais, 200 mil reais para comprar um carro, né? Ele compra esse carro e ele pode, como fala, estragar o carro pelo fato de passar num buraco e o motor está super aquecido e ter a vibração na carroceria. Pode, como fala, pegar morro, porque aqui é cheio de morro São Paulo, né? E o Brasil todo. Às vezes botar uma gasolina adulterada, às vezes botar um óleo adulterado. Então o cara o cara passou num buraco, né? E estava com a família, a vibração que deu no motor empenou o cabeçote, empenou o bloco ou soltou o parafuso do mancal, aí já era, né? Esses carros não foram feitos para o povo brasileiro, não foram feitos para a região do Brasil e não foram feitos para a imoralidade governamental de mijar na gasolina, né? Gasolina mijada, né? Com álcool, né? E eu acredito que o que deveria acontecer? Esses motores serem todos a álcool, né? Porque o álcool é o combustível limpo que não gera tanta poluição quanto os veículos elétricos. Os veículos elétricos ali geram muito mais poluição do que um veículo a álcool, né? Pelo consumo de eletricidade, né? Porque sai água do escapamento do veículo, ou, né, os caras já darem um salto e pegar aquele motor pequenininho de 35 quilos que ele gera 500 cavalos. 500 cavalos dá até para puxar, tem quase a força de um caminhão ou de um carro de corrida, né? E eles poderiam diminuir, né,
fazer um motor de 4 kg para moto, né, 4, 5 kg para moto, motor de 15 kg para carro popular, né? Esse motor ele poderia ser utilizável, né? E poderia se utilizar baterias de ferro, né, para carregar os motores elétricos, poderiam ser híbridos ou não, né, do que ficar usando veículos totalmente idiotizados, que foram capados, que foram super otimizados e não foram feitos para a maldita gasolina adulterada brasileira, ou a miséria do povo brasileiro, ou como fala, os buracos, né? Porque o Brasil todinho tá cheio de buraco na rua, porque aqui chove muito, é muito calor, as pessoas ficam dia e noite trabalhando dentro dos asfaltos. Por exemplo, tem uma rua com o nome dos meus parentes, a Rua Pamplona. Espera o avião passar. Que os caras tiraram água ali, que era a antiga fábrica do Matarazzo ali, né? Tiraram água da rua e construíram um prédio todo de madeira, né? E os caminhões subiram a rua e a rua tá, como fala, com vários sulcos, né? E já vi carro explodir pneu, a roda cair pro lado por causa dessa rua, a Pamplona, né? E o nosso governo não faz nada de bom, e o nosso governo ele só quer proibir as coisas, né? E essa elite globalista está pouco se importando com um país de terceiro mundo, onde que as pessoas são pobres, onde que não existe dinheiro, onde que a gasolina é adulterada, o clima é temperado, e o povo brasileiro, como fala, tem que encontrar uma via toda esburacada que vai deformar um motor pela pancada, né? O motor da minha moto mesmo arrebentou a lateral porque eu bati com muita força no buraco e passei a marcha. Aí como fala, os parafusos não aguentaram, eu já estava velho, pegou e puxou o motor, arrebentou o motor todinho da minha moto, né? Então, como eu posso dizer para você? Esses motores 3 cilindros, eles são perfeitos para tratores, mas desde que haja um torque alto, uma rotação baixa, né? E eles são motores muito confiáveis, né? Mas é para veículos grandes, veículos pesados e não sei o que. Eles pegaram uma engenharia e colocaram em outra. E tanto que eu até indico que, se os globaloides querem motores, ou vai direto para esse motor novo espanhol, que tem que ser muito bem testado, né? Ou vai para um motor de 2 cilindros para o carro. Um cilindro, motor de 400 cilindros, 400 cilindradas, 1000 cilindradas de um cilindro só, né? Então falei para vocês, mas o certo seria 2 cilindradas, né? 2 cilindros de 500 cilindradas cada. Falei para vocês.